E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre princípio fundamental da contagem. Então a gente vai iniciar esse conteúdo, ele é um pouquinho extenso, então o que a gente vai fazer aqui é apenas uma introdução, né? E aí no decorrer do ano aí e depois no ensino médio a gente vai ter um aprofundamento maior desse assunto. Então, o que a gente estuda nesse conteúdo, né? Princípio fundamental da contagem. A gente vai estudar diversos métodos de contagem. Então, contar situações que têm vários resultados possíveis, que é o que a gente chama de eventos probabilísticos, que são aquelas determinadas situações que têm várias respostas possíveis. Por exemplo, escolher dois alunos dentro da sala de aula para ser presidente da turma, por exemplo. É uma situação que tem várias opções possíveis de resposta. Então, nesse caso, a gente tem um evento probabilístico, um evento aleatório, que é quando a gente tem essas várias possibilidades de resposta. Outro exemplo, retirar uma carta do baralho, o lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda. Então, são situações que têm mais de uma resposta possível. Então, nesses tipos de eventos, né, que a gente vai tratar, a gente vai aprender a contar quantas possibilidades a gente tem para cada evento. Então, a parte que estuda, né, a parte da matemática que vai fazer esse estudo, a gente chama de análise combinatória, porque a gente vai analisar todas as combinações possíveis. Então, como eu falei, se a gente for escolher dois alunos para ser presidente da turma, quantas combinações possíveis eu consigo ter se a minha sala tiver, por exemplo, 25 alunos? E se tiver 30 alunos, quantas combinações possíveis? E vamos supor, quantas combinações possíveis eu tenho se um for o presidente da turma e o outro for vice? Ou quantas combinações eu tenho se for escolher dois alunos, mas que não tenha distinção entre eles, né? Então, por exemplo, para representar a escola num evento. Então, tudo isso a gente vai analisar e estudar e aprender a contar essas possibilidades dentro do ramo aí de análise combinatória. Então, de uma forma simples, né, análise combinatória é a arte de contar. Então, é eu saber falar quantas possibilidades eu tenho para um determinado evento. E essa aqui é uma questão bem importante. Contar nem sempre é simples, né? Não é um processo simples. Então, tem vários detalhezinhos que a gente vai vendo aí ao longo do estudo. Uma palavrinha, às vezes, que muda lá no problema, muda totalmente a forma de calcular. Então, para começar, eu vou colocar um exemplo aqui não tão fácil, para vocês pensarem. Todo mundo conhece a Mega Sena, né? A Mega Sena é um jogo de loteria que você escolhe 6 números dentro de um grupo aí de 60 números, de 1 a 100. Então, de 1 a 60, desculpa. De 1 a 60, você escolhe 6 valores e aí aguarda o sorteio. Se os seus 6 valores forem os mesmos que foram sorteados lá, você leva o prêmio máximo lá do sorteio. Então, de quantas formas distintas você pode fazer essa escolha? Então, de quantas maneiras você pode escolher essas 6 dezenas entre esses 60 números que estão disponíveis lá na cartela? Então, são problemas desse tipo que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, vamos pensar. Você pode escolher, por exemplo, os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É uma forma, é uma possibilidade de resposta. Mas você fala assim, eu sou supersticioso, eu quero escolher só o número par. Então, você vai lá e escolhe 2, 8, 10, 16, 20 e 22, por exemplo. É outra possibilidade. Aí você fala, eu quero números terminados em 5. Então, tem o 5, o 15, o 25, o 35, 45 e 55. Então, é outra forma, é outro jogo. Então, percebe que já foram 3 possibilidades e todas uma diferente da outra. Então, de quantas formas a gente pode fazer essa escolha? Essa é a pergunta que vai ficar aí e ao final a gente vai responder ela. Então, vamos lá. Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente vai utilizar princípios de contagem. Então, eu vou tentar fazer uma definição aqui para a gente fazer essa conta. Então, eu tenho um acontecimento lá que ele pode acontecer em N etapas distintas. Nesse caso da Mega Sena,
eu vou ter 6 etapas distintas, né? Porque em cada etapa eu vou escolher um número diferente. Então, como que eu vou fazer essa conta? Eu vou fazer a multiplicação das possibilidades que eu tenho para cada etapa. Por exemplo, para o primeiro número, eu vou colocar o valor das possibilidades que eu tenho para ele. Para o segundo número, a quantidade de possibilidades que eu tenho para escolher o segundo número. E assim por diante. Então, eu vou analisar em cada etapa, em cada escolha, a quantidade de possibilidades que eu tenho. E aí eu vou fazendo um produto. Aqui eu representei para o P1, P2, P3, até Pn qualquer, né? Você pode ter várias etapas aqui. E o que é esse P1, P2, P3, Pn? É a quantidade de possibilidades que eu tenho em cada etapa. Então, o P1 é a quantidade de possibilidades que eu tenho na primeira etapa, e assim por diante. P2 na segunda etapa, P3 na terceira, e assim por diante. Então, basta eu colocar essas possibilidades aqui, e aí eu vou fazer o produto delas, né? Eu vou multiplicar todo mundo aqui. Então, o princípio fundamental da contagem é você utilizar esses artifícios para você chegar no total de possibilidades possíveis lá para aquele evento. Então, no exemplo lá da Mega Sena, a gente tem, para o primeiro número, você pode escolher qualquer um dos 60 que estão lá na cartela. Então, você tem 60 possibilidades, você pode escolher qualquer um deles. Para o segundo número, você não pode ter números repetidos, então você não vai poder escolher aquele que você já escolheu primeiro. Então agora você tem uma possibilidade a menos, então você só tem 59. Para o terceiro número, você já escolheu 2 de 60, então agora você tem 58. E assim por diante. Para o quarto tem 57 possibilidades, para o quinto 56 e para o sexto valor lá, para a sexta dezena, você tem apenas 55 possibilidades. Quando você multiplica esses fatores aqui, você encontra esse resultado aqui, ó. Então você tem 30, eu pus em extenso aqui para ficar mais fácil a sua leitura. Então 36 bilhões, 45 milhões, 979 mil e 200 possibilidades. Então você pode fazer essa escolha de mais de 36 bilhões de maneiras diferentes, certo? Então, aqui a gente aplicou o princípio fundamental da contagem. Mas aí você para e pensa assim, mas e se eu escolher, por exemplo, então coloquei aqui uma opção, né? 2, o 7, o 8, o 13, o 24 e o 60. Então vamos supor que eu escolhi esses números aqui. Mas aí você pensa assim, eu poderia ter escolhido na primeira opção aqui, ó, eu ter escolhido o 7, depois escolhido o 8, depois escolhido o 2, depois escolhido o 13, depois o 24 e depois o 60. Ou se não, eu poderia ter vindo ao contrário. Eu poderia ter escolhido o 60, depois o 24, depois o 13, depois o 8, depois o 7, depois o 2. O que eu quero mostrar aqui? É que para essa escolha aqui, ó, ela pode ter acontecido também em ordem diferente. Aqui eu coloquei eles em ordem crescente, mas você pode ter escolhido aleatório lá e ter escolhido algum valor primeiro antes do 2, né? Não ter começado pelo menor. Então, nessa ordem aqui é apenas uma forma de escolher esses números. Então, você pode ter escolhido esses 6 números, mas de forma diferente, ter começado por outra ordem, certo? Então, a gente precisa pensar nesse detalhe. E esse é um detalhe importante. Por quê? Se eu escolhi ele de outra forma diferente, essa aqui é uma forma, né? Tá dentro desses mais de 36 bilhões. Mas se eu escolhi de outra forma diferente, também tá aqui dentro desses 36 bilhões. Então, dentro desses mais de 36 bilhões aqui, eu tenho algumas quantidades de jogos que eu vou que ficaram contadas repetidas. Então, eu preciso não contar essas repetições. E para isso eu vou fazer o quê? Eu vou ver de quantas formas diferentes um único jogo ele pode ter, ele pode ser escolhido. Então, eu tenho 6 números. De quantas formas eu vou escolher o primeiro número? Eu tenho 6 maneiras diferentes. De quantas formas eu vou para o segundo número? Eu vou ter apenas 5, porque eu já escolhi um. Para o terceiro número, eu vou ter 4 valores diferentes. Para o quarto número, 3 valores diferentes. Para o quinto número, 2 possibilidades.
e para o último número vai restar apenas um dentre os 6 lá que eu escolhi. Então, um único jogo, eu posso escolher ele de quantas maneiras possíveis? Eu posso escolher ele de 720 maneiras possíveis. Então, para cada 720 quantidades aqui, é apenas uma sequência de número, certo? Então, ele pode ter sido escolhido na ordem diferente, mas no final vai resultar no mesmo jogo. Então, quando eu colocar em ordem crescente ou decrescente, eu vou ter 720 maneiras iguais aqui, repetidas aqui dentro. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou dividir por 720, que é a quantidade que cada jogo se repete lá dentro daquele total de possibilidades. E quando eu faço essa divisão, essa quantidade de jogos possíveis aqui, ó, ela cai bastante. Ela cai para 50 milhões e 63.860 possibilidades. Então essa é a quantidade que você tem quando você faz um jogo lá na Mega Sena. Então você escolhendo aleatório 6 números, você tem 50 milhões de possibilidades, mais 50 milhões, né, para fazer um jogo lá na Mega Sena. Ou seja, quando você joga uma cartela lá, você tem uma chance em mais de 50 milhões para acertar aquela cartela que você marcou. Então é uma chance bem pequena. Se você fizer essa conta aí, vai dar 0,000. Então a chance é bem pequena. Então é realmente um jogo de sorte. Então o que eu quero mostrar aqui não é fazer apologia à loteria, né? Mas é mostrar a quantidade de maneiras possíveis que você tem para fazer um determinado jogo lá na loteria, certo? Então, o que a gente usou aqui são métodos de contagem, né? Então, um método é a gente utilizar esse princípio da contagem, que é apresentar as possibilidades que eu tenho para cada etapa do meu acontecimento e depois eu multiplicar e aí eu vou chegar na minha resposta, né? Nesse caso aqui a gente tem esse detalhe da repetição, mas vamos supor que a gente queira escolher 2 alunos dentre 15 alunos de uma escola. Então a gente vai escolher para o primeiro aluno, a gente vai ter 15 possibilidades. Para o segundo aluno, a gente tem 14. Então, quando eu multiplico isso aí, eu vou ter então 210 maneiras possíveis de escolher 2 alunos entre esses 15, certo? E aí eu vou precisar considerar lá se tem se ele vai importar ou não a ordem que eu escolhi. Então, tudo isso a gente vai estar analisando aqui dentro do princípio fundamental da contagem. Então, uma ideia inicial é essa, certo? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando no meu WhatsApp lá e tirando as dúvidas. Eu aguardo vocês então, até a próxima. Um abraço.